E como no ensino médio, que é onde eu aplico minhas aulas, né, é a modalidade de ensino onde eu atuo mais nas escolas, nós começamos a partir da diferenciação das formas de conhecer o mundo. Então nós temos aqui 4 formas de conhecer o mundo. E quais são essas formas de conhecer o mundo? Nós temos o conhecimento do mundo através do senso comum, o conhecimento do mundo através do conhecimento artístico, através das artes, né? Nós temos o conhecimento científico, e nós conhecemos o mundo também através do conhecimento filosófico. Então aqui a gente pode diferenciá-los achando os termos, né, comparativos que vão colocar conceitualmente a representatividade de cada um deles. É uma forma da gente levar para vocês algo que possa promover em vocês o entendimento. Então, o que é que nós temos no senso comum, gente? No senso comum, nós temos, em primeiro lugar, aquilo que nós chamamos de conhecimento que advém da cultura e da tradição. Então, são conhecimentos que são herdados, ou seja, quando nós nascemos nessa cultura, né, num determinado contexto cultural, a gente já encontra esses conhecimentos prontos. Nós, em contato com esta cultura, vamos assimilando naturalmente esses conhecimentos no transcorrer da vida da gente. Então, a primeira coisa que nós podemos colocar aqui, a primeira de caracterização, é que o conhecimento do senso comum, ele é um conhecimento herdado. Que está na nossa cultura, né? Que nós apreendemos em função dos ensinamentos de quem já apreendeu esses conhecimentos, porque vive nesta mesma cultura. Então, esse conhecimento herdado, ele é um conhecimento da tradição. É um conhecimento também que a gente aprende naturalmente. Ou seja, quando a gente fala naturalmente, aprende no convívio espontâneo com as pessoas, né? No convívio espontâneo com a localidade, no convívio espontâneo com as interações que acontecem no meio da gente, com as inter-relações sociais. Então, é um conhecimento espontâneo, porque ele já está dentro da nossa cultura. Esse conhecimento do senso comum é um conhecimento que também a gente pode dizer que ele é convencionado. Ou seja, quando uma coisa é convencionada, é quando já existe todo um conjunto de regras de convívio social, né? Estabelecido pela cultura, que a cultura busca isso na tradição histórica daquela localidade. Ou seja, vem do acúmulo de conhecimento que adveio de toda uma vivência desse povo dentro de um determinado espaço. Então, é um conhecimento convencionado, é um conhecimento que vem das peculiaridades regionais.
locais. É um conhecimento que está na cultura. É um conhecimento de abstração. Abstração natural. É o conhecimento do senso comum. Este é o conhecimento espontâneo. É o conhecimento que é ensinado de pais para filhos, né? É o conhecimento que nós sabemos que existe na nossa cultura e já existia antes do nascimento dos pais da gente e da gente, e que vão continuar, vamos dizer assim, se mantendo dentro daquele espaço, dentro daquela região. Os aprimoramentos, as quebras de tabus, né? Elas também vão acontecendo. E aí elas vão acontecendo em função das quebras de barreiras que acontecem também no que a gente chama de progresso ou evolução de uma sociedade. Então, é um conhecimento que mítico também. O que é o conhecimento mítico? O conhecimento mítico é um conhecimento que advém das entidades às quais são associadas a elas poderes sobrenaturais que podem reger a vida da gente em sociedade. E aí, de uma certa forma, essa realidade ela é explicada a partir de um Deus, ou como na história de deuses. Se a gente for chegar num período pré-clássico, ou no período, vamos dizer assim, homérico da filosofia, então a gente vê que naquele momento histórico existiam vários deuses, onde cada um desses deuses tinha a função de responder às indagações humanas, ou às aflições humanas. Quer dizer, o mito, ele veio na tentativa de acomodar a vida do homem dentro daquele ambiente hostil, dentro desse ambiente perigoso que é a vida social. Se a gente for pensar bem, hoje a gente fica inquieto com uma simples Covid dessa que aparece na vida da gente, que hoje nós temos como a ciência rapidamente chegar a soluções, como chegaram através das vacinas. Mas agora vocês imaginem a gente viver naquele período histórico onde lá as pessoas não tinham esse amparo, esse auxílio, né? Como é que as pessoas respondiam a isto? Para elas deveria ser um terror, deveria provocar uma verdadeira crise existencial, uma crise mesmo que provocava ou provocou muito medo na consciência das pessoas, muita aflição. Então, se hoje nós recorremos ao mito, que é o nosso Deus, quando a gente está aperreado, quando a gente está sofrendo, vocês imaginem naquela época. Então, naquela época, como não existia um Deus único, a cultura era politeísta, então vários deuses, vamos dizer, de uma certa forma, acomodavam o espírito das pessoas no mundo. Sempre atribuía qualquer coisa que acontecia a uma falta de reverência a essas entidades, a esses mitos, né? Então, o conhecimento mítico, ele advém através de quê? Da crença, através da fé. É um conhecimento próprio do senso comum, próprio das pessoas que recebem da tradição os ensinamentos e eles acontecem de forma natural. Quando nós nascemos, a primeira coisa que acontece com a gente é ser batizado, né? E aí vem todos os rituais religiosos que vão promover a gente no seio de uma determinada religião. E essa religião, em qualquer aflição da gente, é onde a gente recorre para que, de forma sobrenatural, o nosso Deus venha resolver nosso problema. Eu não estou dizendo que Deus, para mim, é um mito, porque o mito não é uma verdade. E Deus, para mim, é uma verdade. Então, isso provoca uma verdadeira crise no campo filosófico também, porque as pessoas passam a confundir mito com Deus com um mito com Deus, mas isso é uma discussão para mais na frente, quando a gente estiver estudando filosofia da religião. Então aqui é só para a gente diferenciar de forma muito rápida e ligeira as formas da gente conhecer o mundo, né?
senso comum, pelo conhecimento artístico, pelo conhecimento científico e pelo conhecimento filosófico. Sabendo que o conhecimento mítico, ele está dentro do senso comum. Por que está dentro do senso comum? Porque ele é arreflexivo. Ele não é refletido. Ele não é pensado. Ele não é, vamos dizer assim, coerentemente estudado. Porque não existe coerência dentro da religião. Imaginemos a nossa religião católica. Vamos ver se tem coerência lógica. Dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa trilogia, se a gente fosse pensar de forma racional, científica ou filosófica, a gente não admitiria isso porque isso não teria sentido lógico. Mas como a gente acredita em Deus, e Deus para a gente é nossa verdade, então isso existe, né? Como verdade. Então vamos lá. E nas artes, gente? As artes, a primeira coisa que tem nas artes, ela explica o mundo através de suas representações artísticas. O que são essas representações? Representações são manifestações elaboradas com formas ou sem formas e que dão às pessoas uma explicação de uma determinada realidade. Essa explicação pode estar vinculada a realmente aquilo que acontece, ao fato, ou não. Ou pode ser uma fantasia, mas é um modo de mostrar o mundo. Então a arte ela trabalha o quê? Com as formas de pensamento. Forma de pensamento. Então nós temos representação, as formas de pensamento, e nós temos o que mais? Na arte, nós temos, já que nós falamos em formas, né? Nós temos a presença estética do belo. Então, a estética está na arte. Mas aí, uma arte pode ser uma escultura, uma arte pode ser uma obra literária, uma arte pode ser uma pintura, uma arte pode ser uma música, enfim, a arte é uma forma elaborada que expressa um pensamento, né? Então, essa forma elaborada que expressa um pensamento, ela passa, através dessa estética, ela passa representações que vinculam a gente a um imaginário, né? Que, como eu disse, pode ser esse imaginário num sentido de correspondência com as ocorrências ou com o factual ou não. Então, a arte tem esse papel de promover, através de uma obra de arte, uma reivindicação. Então, assim como a filosofia, que é uma forma de pensamento que a gente vai ver aqui, a arte também é uma forma filosófica de transmitir uma determinada problemática. Através da arte, a gente também problematiza o mundo. Então, ela é problematizadora. Basta a gente lembrar da revolução que teve no Brasil, da ditadura militar, né? Naquele período de 64, onde vários artistas manifestavam a sua indignação, principalmente no campo musical, através de suas músicas, de suas letras. Eles carregavam suas letras com um duplo sentido. E nesse duplo sentido, eles driblavam a interpretação dos militares, né? E escapavam até certo ponto dos, vamos dizer assim, castigos promovidos pelos militares nessa ditadura militar. Então, um período negro da nossa história, um período onde muita gente sofreu aqui no Brasil, muitas pessoas desapareceram, pessoas de grande capacidade intelectual, pessoas que tinham muito a dar para o desenvolvimento do Brasil naquele momento.
essas pessoas foram castradas da possibilidade de repassar para as gerações, né, de sua época e para as gerações futuras, todo um conjunto de saberes, né, que seriam muito importantes para a vivência ou o progresso educacional do nosso país, o progresso científico, enfim. Foi um momento de estagnação, foi um momento de punição, foi um castigo para o povo brasileiro, é um momento de sofrimento. Então vamos lá. Então nós vemos que a arte, de forma muito rápida, também é problematizadora. Se é problematizadora, ela também é filosófica. E vamos já ver por que é filosófica, né? Ela pode ser a crítica, quando ela quer passar só a interpretação de formas, e pode ser crítica também, ela pode ser a crítica e crítica. A crítica, quando só a forma manifesta a arte. Vamos ver assim, quando um jogador como Pelé ou como Maradona pega uma bola, dá um lençol no jogador, faz uma jogada bela, ali é a arte de jogar futebol. Por que ele é um artista? Porque ele fez algo que não é natural na área dele a todos fazerem, né? Então, coisa que só ele tem aquela habilidade, aquele potencial, aquela intuição rápida para fazer esse tipo de coisa. Então, ali ele usou só a forma, ele transmitiu só a forma da sua arte. Quando a arte é crítica, é aquele exemplo que eu lhe falei da música. Quando eu levo ou carrego na música uma reivindicação, uma reclamação, um problema, levo uma crise, que essa crise tem que ser repassada para as pessoas, para que as pessoas também entendam o que está acontecendo e também comecem a ajudar a promover a revolução para que a melhoria venha, né? Então, aí nós temos já duas formas de conhecer o mundo, através do senso comum e através das artes. Agora vamos para a terceira aqui. Aí nós temos o saber mais elaborado. E que saber mais elaborado é esse? É o saber científico. Por que o saber científico é mais elaborado? Porque ele trabalha com o que nós chamamos de experiência. Essa experiência é ligada àquilo que nós chamamos de empírico. Mas aqui nós temos também no senso comum algo que vem da experiência, né? A gente vem da experiência das vivências. Só que essa experiência de empiria aqui, que vem do herdado da cultura, é diferente dessa experiência do científico. Por que é diferente da experiência do científico? Porque aqui no científico nós temos uma experiência empírica. Empírica por quê? Porque é observado, como Kant chama de a posteriori. Ó, ela é a posteriori, né? Esse conhecimento, o a posteriori é um conhecimento que vem de uma experiência empírica que é observada é uma observação, ela é observada, ela é testada, e é um saber também matematizável. Conhecimento de inglês, matematizável. Pronto, gente. Ele observado, testado, matematizável, né? Ele é um saber que exige algo mais elaborado do ser humano. Exige o quê? Estudo. Exige o quê? Pesquisa, né?
Se exige estudo e exige pesquisa, então esse conhecimento é um conhecimento o quê? Planejado. É um conhecimento que necessita daquilo que nós podemos chamar de projeto. Então, nós precisamos ter um projeto científico para desenvolver uma pesquisa científica. Isso acontece em função de um planejamento que é matematizável, que é testado, que é observável, e por isso é uma experiência empírica. Então, aqui nós temos, em poucas palavras, como se caracteriza o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele também aparece de forma onde a gente pesquisa em laboratório, onde a gente faz comparações. A gente usa, às vezes, até animais para fazer essas comparações. Por exemplo, nós temos, nas pesquisas da área da medicina, animais que têm a sua genética muito parecida com a do ser humano, como é o caso dos chimpanzés, como é o caso das rãs, né? Onde, às vezes, certos experimentos científicos são aplicados nesses animais e se dão certo nesses animais, então a probabilidade de dar certo nos seres humanos é muito grande. Então, entra aqui outra coisa que eu não tinha colocado, a estatística. Por isso que a gente chama de probabilidade. Ele é probabilístico. O conhecimento científico é infalível? Não. Ele, mesmo sendo testado empiricamente observado, ele é um conhecimento que não é infalível. Ele é falível, sim. Mas ele chega a quase 95%, 96% de probabilidade de dar certo. Por exemplo, nós produzimos uma vacina agora para o coronavírus. A eficácia de algumas dessas vacinas para o coronavírus, às vezes chega a 40%, 50%, 60%. Mas chegando aí, nesse grau de eficácia, elas evitam o quê? Que as pessoas morram. Então, elas são 100% eficazes? Não, porque se fosse, a gente não sentiria sintoma nenhum. Vamos trazer para cá, né? Mas elas resolvem o problema imediato e que mais amedronta a gente, que é o problema dos óbitos. Então, mostra que o conhecimento científico, ele chega a um grau de probabilidade de dar certo muito grande, e aí ele acaba evitando que a gente tenha um sofrimento maior por conta da doença, né? Então, eu estou trazendo aqui sempre para a área médica, porque aqui a gente mostra qual a importância do conhecimento científico. Mas o conhecimento científico, ele está em todas as áreas. Está no direito, né? Está na matemática, está na química, está na física, está na biologia, está até nas artes, né? Tem o conhecimento científico artístico. Está na antropologia, que é o estudo do homem na sua forma de comportamento com outros homens dentro da sociedade. Então, está na sociologia, está na história, enfim, em todas as áreas nós temos uma área do conhecimento científico que se aplica a ela para fazer pesquisa científica, que é conhecer aquele universo num modo científico de saber, num modo científico de conhecer. E aí agora nós vamos, já que nós vimos de forma resumida o consenso comum, as artes e o conhecimento científico, e nós sabemos como conhecer através do senso comum, como conhecer através das artes e como conhecer através do conhecimento científico. Agora nós vamos para o conhecimento filosófico. Como conhecer através do conhecimento filosófico? Aí, gente, vem sempre a lembrança de Sócrates, né? O que é o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico é aquele que ele transcende aos limites do conhecer empírico, né? E às vezes ele é anterior a esse conhecimento. Às vezes ele é só causação. Ou seja, às vezes ele acontece depois, quando vem as avaliações filosóficas de forma axiológica, ou seja, através de avaliações dos valores. Por exemplo, essa vacina que eu acabei de falar,
quando essas vacinas são produzidas, que são aplicadas, vem sempre as questões filosóficas que vão impulsionar o desenvolvimento científico. E essas questões filosóficas, elas, se são questões, são algo próprio só da abstração. Então, o que é abstração? Abstração é pensamento, é o pensar, né? Então, a abstração filosófica, ela necessita de muitas outras etapas para ela acontecer, porque senão não seria filosófico. Para ter abstração, tem que ter aquilo que na ciência também tem que ter. Não foi colocado aqui, mas quando a gente coloca planejamento e projeto, a gente sabe que tem que ter isso aqui, ó. A lógica. Por que a lógica? A lógica é primordial a gente falar na filosofia, porque a lógica está na ciência e está na filosofia. E a lógica que dá à filosofia a validade de seus construtos filosóficos, de suas elucubrações, de seus pensamentos, de sua metafísica. É isso aqui, é um conhecimento metafísico. Como a ciência é um conhecimento físico, que eu não botei, eu vou botar aqui, ó, físico, que ela pesquisa coisa na matéria. A filosofia é um conhecimento metafísico, meta de transcender ao físico. Então é um conhecimento que é transcender ao físico. É eu me distanciar do físico para eu abstrair de forma lógica a problemática que vão dar para mim essa capacidade de transcendência e aquilo que nós chamamos de compreensão. Entendeu? Eu vou ter uma compreensão do mundo. O que é ter uma compreensão do mundo? Eu observar o meu objeto de conhecimento, não ele isolado como faz a ciência. A ciência pega o seu objeto de conhecimento, ela isola, aí ela vai fazer as observações, ela vai testar, matematizar, né? Agora, a filosofia não. Ela é um conhecimento lógico, metafísico, transcendente, reflexivo, que vai compreender o seu objeto do conhecimento, ele inserido num ambiente circunstancial, né? Então, não tem sentido a gente entender aquilo que quer ser entendido pelo filósofo de forma particular, de forma individualizada, de forma descritiva. O conhecimento científico é descritivo, né? Mas o conhecimento filosófico, ele não é descritivo, ele é reflexivo, compreensivo, ele é abstraído apenas. E a única coisa que dá validade ao conhecimento filosófico é a lógica, mas que a gente chama de rigoroso por causa disso. Por causa da lógica. E o metafísico é justamente essa abstração no mais alto grau de subjetividade, de inteligibilidade. Então, quando nós vemos a filosofia com esse reflexivo, a gente diz que ela também é o quê? Qual a primeira forma, quando a gente quer conhecer uma coisa, o que é que a gente faz em primeiro lugar? A gente questiona, é questionativo. É igual uma criança, né? Eu me lembro da Mafalda, sempre questionativa com o pai dela, os exemplos que nós temos de um grande um filósofo argentino, né? Ele criou o personagem a Mafalda. E ela, nas indagações que ela faz com as pessoas que convivem com ela mostra todas as características do pensamento filosófico. Então, o pensamento filosófico, para conhecer, ele começa questionando. Aqui é a forma do conhecimento filosófico fazer a sua avaliação. É um conhecimento
que dá respostas? Não. A filosofia ela é reflexiva, questionativa, e ela é só causação. E o que é causação? Ela dá o que? A dinâmica do progresso científico. Ela faz, a ciência, quando termina a sua pesquisa, ela passa pelo crivo da avaliação filosófica. Entra num novo momento chamado de axiológico. Ela começa com o epistemológico, que desenvolve a teoria do conhecer, e vai para o axiológico, que aí já vai trabalhar com a questão dos valores e que já vai fazer isso aqui, ó. Já vai fazer as avaliações. E a filosofia, ela é puramente especulativa. E outra coisa, a filosofia, nessa sua especulação, nesse seu questionamento, nessa sua causação, ele de tanto questionar, ela acaba tendo o quê? A compreensão. Que era o que Sócrates fazia. Sócrates, ele entrava nos embates com seus contemporâneos da época, e aquelas pessoas que se diziam dono da retórica, do notório saber, eles começavam em praça pública a manifestar os seus conhecimentos, e aí Sócrates, com muita habilidade, através de seus questionamentos bastante inteligentes, ele desconstruía aquilo tudo. Ao passo que ele desconstruía, ele também causava. Por que ele causava? Porque ele fazia essas pessoas a chegar ao conhecimento verdadeiro, o próprio Sócrates se utilizando apenas de questões, né? De questões filosóficas. Então, gente, isso aqui é resumido porque é a nossa primeira aula de filosofia, e depois nós vamos ter outras aulas. Aqui é a aula 1, e para a aula 1 a gente tinha que começar justamente diferenciando as formas de conhecer o mundo. É o conhecimento do senso comum, das artes, conhecimento científico, conhecimento filosófico. Se eu esqueci alguma coisa aqui, é porque onera a gente colocar aqui no momento, já que é uma aula inaugural. E nas próximas aulas a gente vai passar para vocês outros conhecimentos relativos às temáticas filosóficas, como a questão do ser, né? A questão da ética, a questão do pragmático, enfim, várias outras temáticas filosóficas, da estética, vão ser discutidas, e ali a gente vai mostrar seus principais pensadores, né? E aí vamos construir todo um trabalho filosófico que vai ser bastante pensado para que chegue com qualidade para vocês. Então aqui nós temos a aula inaugural de filosofia, que começa com as diferenças das formas de conhecer o mundo, do senso comum, das artes, do conhecimento científico e do conhecimento filosófico. Então, gente, se vocês tiverem gostado da minha aula, eu quero que vocês dêem aquele like no meu canal e se inscrevam no canal, que daqui para frente a coisa vai ficar boa. Então, estamos juntos.